Olá, paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Dom da Sensibilidade, podcast do nosso canal Ame Sua Sensibilidade. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de tratar de um assunto que eu considero mas extremamente importante. E este assunto é a alta sensibilidade e a armadilha da vitimização. E por que é que eu falo em armadilha da vitimização? Porque para muitas pessoas altamente sensíveis é relativamente comum conviver com a sensação de sentir-se indefeso ou indefesa diante das atitudes das outras pessoas. E a percepção de ser indefeso ou impotente é algo que caracteriza a postura de vítima. Por favor, tenha muito cuidado agora. Eu estou falando de postura de vítima. Existem, é claro, situações nas quais nós realmente estamos sendo vítimas. Mas o que eu quero falar agora é das razões que levam muitas pessoas altamente sensíveis a se sentirem vitimizadas dentro dos relacionamentos. Seja relacionamentos entre parceiros amorosos, seja relacionamentos com os seus chefes, seja relacionamento com amigos, seja relacionamento com a família e por aí vai. E uma das grandes razões que leva muitas pessoas altamente sensíveis a se sentirem como vítimas é a dificuldade em sentir e em expressar a própria raiva e agressividade. Veja bem, a maioria das pessoas altamente sensíveis é particularmente empática e compreensiva. Esta é uma qualidade que nós temos e que nós levamos para os nossos relacionamentos. Mas, tanto você como eu, também podemos exagerar nesta qualidade e rapidamente acabarmos no papel de vítima. E quando nós aceitamos os maus tratos ou a exploração das outras pessoas e não respondemos e não nos defendemos destas atitudes, nós acabamos no papel de vítima. Mas o que é que realmente nos coloca neste papel, neste lugar de vítima? Nós sempre acabamos no papel de vítima quando nós suprimimos a nossa própria força, a nossa agressão e a nossa própria raiva. Quando isto acontece, você não consegue mais se delimitar, você não consegue mais estabelecer limites na sua relação com as outras pessoas, porque deixa de ter a raiva como um sinal, um sinalizador de que alguém ultrapassou os seus limites. Pense na raiva como se ela fosse o sinal vermelho. Ela aparece, a luz acende sempre que você se sente violado ou desrespeitado nos seus limites. Porém, existem várias razões que podem levar as pessoas altamente sensíveis a reprimir a sua agressão e a sua raiva. Por exemplo, você quer ser uma pessoa boa e a sua própria raiva e agressividade não se enquadra nessa sua idealização de como você deve ser. 2, ficar com raiva lhe causa muito medo. Você tem medo da reação da outra pessoa, você tem medo de não ser capaz de lidar com essa reação e o conflito se agravar. Você tem medo de perder esta pessoa. 3, a sua empatia excessiva faz com que você perca de vista a si mesmo e aos seus próprios interesses. E com isto, você perde também o acesso aos seus próprios sentimentos. Você anula os seus sentimentos
em prol de manter a harmonia dentro da relação. Porém, não importa a razão pela qual você não consegue expressar ou mesmo sentir a sua própria raiva, o fato é que ela ainda continua aí. E deste modo, ela tem que ir para algum lugar. Nesses casos, em geral, a sua raiva tende a se voltar contra você mesmo ou você mesma, ao invés de se voltar contra a pessoa ou a situação que lhe feriu. O resultado disto é que as pessoas que direcionam a raiva contra si mesmas e que tendem a assumir o papel de vítima sofrem com graves consequências. Esta atitude pode lhe levar a apresentar diversos sintomas, como, por exemplo, você se sentir impotente e sem energia. Isto acontece, em primeiro lugar, porque você está direcionando sua agressividade contra si mesmo ou contra si mesma e assim se enfraquecendo. E, em segundo lugar, porque a raiva em si é uma energia poderosa e você não tem mais acesso a esta energia, uma vez que você está reprimindo a sua emoção. Um segundo sintoma da vitimização é que você passa a se culpar por tudo o que acontece. Os problemas da relação só acontecem porque você fez algo errado, porque você não é bom o suficiente, porque você já sabia que não devia dizer aquilo e disse, por aí vai. Outro sintoma possível é você desenvolver comportamentos autoagressivos. Você ficar nervoso ou nervosa, começar a roer as unhas, coçar as feridas ou se cutucar. E isto pode levar a comportamentos compulsivos e muito mais. Também podem surgir queixas psicossomáticas. A raiva reprimida tende a levar a um alto nível de estresse que desencadeia problemas físicos a longo prazo. E, por fim, uma última consequência importante é que você pode passar a atrair cada vez mais pessoas que exibem comportamentos desrespeitosos em relação a você, porque você se torna cada vez mais permissivo ou permissiva a pessoas que sistematicamente desrespeitam e violam os seus limites. Bem, depois de pintar este quadro terrível, fica a questão: como é que a gente sai desta armadilha? É óbvio que não é fácil. É o trabalho de toda uma vida para todos nós, e isto me inclui. Mas eu considero que alguns passos são fundamentais nessa caminhada. Em primeiro lugar, é importante que você pare de se sentir uma má pessoa quando ficar com raiva. Raiva e mágoa são reações completamente normais quando você sente que os seus limites foram violados. Portanto, permita que estes sentimentos venham à tona e aceite-se exatamente como você é. E lembre-se, a emoção em si nunca é certa ou errada. A emoção, ela é apenas coerente com a sua interpretação. Se a sua interpretação é que você está sendo desrespeitado ou desrespeitada, é absolutamente coerente que você sinta raiva e agressividade. O segundo passo é que você aceite a sua raiva e conviva com ela. Agora, atenção aqui. Permitir e sentir a raiva e a agressão não significa que você tenha que se comportar de maneira hostil. Primeiro, sinta a sua raiva sem agir na hora, sem agir de imediato. Por quê? Porque ela tem uma informação importante aqui. A informação importante que você obtém da sua agressão e da sua raiva é saber qual foi o limite seu que foi ultrapassado e de que maneira este limite foi ultrapassado. Só depois de saber disto
é que você poderá abordar a violação dos seus limites com a outra pessoa de forma específica e clara. E, de novo, atenção, a probabilidade de ser ouvido pela outra pessoa é bem maior se você fizer isto sem ultrapassar os limites dela, sem cair em vitimização e sem cometer ataques contra o outro. Bem, dito isto, eu queria voltar ao tema da harmonia que nós tanto amamos como pessoas altamente sensíveis. Veja, a harmonia não significa a ausência de conflitos. A harmonia significa que os conflitos são encarados e resolvidos da melhor maneira possível para ambas as partes. A harmonia se baseia na busca daquilo que nós chamamos de ganha-ganha. Compreenda que você não pode fabricar ou criar harmonia de forma artificial. No momento em que um limite de uma ou de outra parte é ultrapassado, inevitavelmente os problemas vão surgir. Se você optar por simplesmente engolir isso em prol da paz e da ausência de conflitos, não haverá harmonia, mas sim uma agressão inconsciente que lhe transformará em uma vítima, não apenas das outras pessoas, mas também vítima de si mesmo ou de si mesma. Você não pode manipular o comportamento do outro, sendo bonzinho ou boazinha. Tudo o que você vai conseguir com esta atitude é se sentir usado ou usada, desrespeitado ou desrespeitada. Portanto, a única maneira de realmente construir o máximo de harmonia possível com as outras pessoas é trabalhar para definir limites saudáveis dentro dos relacionamentos. E para terminar, eu queria te chamar a atenção para algo muito importante. Esteja consciente de que a maioria das violações de limites não é feita com má intenção, mas muitas vezes de forma acidental. E mais, quanto mais próximas as pessoas estiverem, quanto mais próxima for uma relação, mais fácil será que a gente pise acidentalmente no pé da outra pessoa. É exatamente por isso que expressar de forma adequada a raiva e a mágoa é a melhor maneira de preservar um relacionamento, é a melhor maneira de mantê-lo saudável. Não apenas o relacionamento com as outras pessoas, mas também o nosso relacionamento conosco mesmos. E quanto mais a gente aprende a expressar a nossa raiva, menos vítimas a gente se sente. E, de bônus, os nossos relacionamentos também se tornam mais verdadeiros e mais profundos. E é por isto que eu espero que você, assim como eu, pratique expressar de forma adequada as suas emoções, as suas raivas e conseguir estabelecer bons limites nos seus relacionamentos. Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um áudio ou um vídeo novo. E, por favor, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que anda por aí se sentindo vitimada dentro dos seus relacionamentos, por favor, compartilhe este áudio e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, claro, sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez e como sempre, muito obrigada por ter estado comigo. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!